Olá, conversa de peso de hoje vai falar de saúde e de bem-estar. Meu convidado, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Hélio e da dona Célia, educador físico, formado pela Fevale, especialista em fisiologia do exercício pela ESEF da URGS e com MBA em estratégia e inovação pela Fevale. Marido da Janaína, pai do Frederico e da Cora, trabalha com gestão de pessoas há mais de 20 anos. Cristão e atuante em diversas ações comunitárias, é diretor CEO da Inove Academia e diretor de marketing da CDL de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Alexander Dias de Vargas. Alex, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em voltar, à Vale TV. Já estive aqui em outras oportunidades, em outros momentos. Agora falar um pouquinho do meu dia a dia. E da tua trajetória, né? Exatamente, a trajetória. 9 anos de trabalhando com automóveis na GM, com a Sinoscar. Exatamente, eu acho que eu tive uma experiência anterior à GM na J. Morbach, uma empresa alemã aqui de Novo Hamburgo, que foi a primeira experiência assim consistente, profissional, e dali migrei para dentro da Sinoscar num projeto, e ali foi uma faculdade que eu não canso de agradecer o que eu aprendi lá e o que me proporcionou estar lá dentro esses quase 9 anos. A oportunidade de trabalhar, inclusive, diretamente com o seu livro Jacob. Foi dele me chamar, era uma época, onde quando o diretor te chamava, vem aqui na minha sala, todo mundo, o que aconteceu? E quando ele me chamava era para me ensinar, sabe? Ele tinha algo especial, assim, quando ele, eu quero compartilhar o que eu sei, ensinar, fazer evoluir, fazer crescer, fazer desenvolver. E eu digo que eu aprendi muito com isso e levo muito disso para o meu dia a dia com os meus colaboradores e com as pessoas com quem eu trabalho hoje. É curioso que à medida que a gente vai se distanciando da figura dele, da existência dele, mais mística ainda vai se tornando em volta desse nome. É verdade, né? É verdade. E quem não conviveu, não tem noção do que nós estamos falando aqui, né? Do empresário absurdamente diferenciado que ele era, da visão de negócio. Sim. Desse monstro, desse grande homem. Eu acho que o que ele era para a época, se fosse hoje, ainda seria muito atual. Porque a visão que ele tinha do negócio era... E desde os anos 60. Fora. Desde o seu início lá, quando resolve empenhar a sua casa com a sua esposa para começar a constituir seu patrimônio. Sim, né? É inacreditável. É fantástico. E aí tu tem um reencontro com o esporte? O cara que jogava handball lá no Pasqualini. Joguei handball no Pasqualini, olha só que história, né? Até lembro na última eleição, eu voto no Pasqualini, eu e minha esposa ainda. E é saudosista ir lá, né? Às vezes até entristece um pouco o coração, porque mudou, né? Esses anos todos, mas lá foi o meu início ao esporte. Um magrelo, né? Do bairro São José, de família simples, que estudava numa escola pública. Eu venho tanto no primeiro quanto no segundo grau à escola pública, e encontrei no esporte um caminho para... Minha mãe foi grande entusiasta disso, que era a maneira de tirar o Alex da rua, né? Então ela fazia todos os esforços possíveis para que eu pudesse ir. Era uma época onde a educação física acontecia no contraturno. Então eu estudava pela manhã e fazia a educação física à tarde. E ali já me envolvia nas outras escolinhas, nas outras coisas que tinha, para não voltar para casa, para ficar no esporte. E lá, uma olheira, tia Sônia, nunca vou me esquecer dela, viu eu jogando umas Olimpíadas Pasqualini, handebol, e disse, tu não quer treinar lá na ginástica com o Ari? E eu, como assim treinar? Daí me explicou, depois explicou para minha mãe, não, vai. E aí fiquei na ginástica durante uma boa parte da minha adolescência. Fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, assim, de coração. E ali começou a formação do Alex e a paixão pelo esporte, que depois levou para a educação física. Então eu tive grandes experiências de vida nesse processo que foram e tem uma função importante em cada tijolinho construído no que eu sou hoje. Como é que acontece a criação da Inove? Então, eu
acadêmico de educação física, tinha o Renato Killing, que hoje é meu sócio, como professor de fisiologia humana na Fevale. Ele deu 11 anos lá na Fevale para o curso de educação física e de fisioterapia. E eu já trabalhava na GM e ia para aula de terno e gravata. E o pessoal brincava, chegou o doutor, chegou o doutor. E no intervalo que eu conseguia trocar e colocar roupa de educador físico, uma bermuda, um shorts, enfim. E aí eu sempre fui segurando, porque eu lembrei assim, eu vou fazer os estágios só no final, enquanto os meus colegas no primeiro e no segundo semestre já estavam estagiando, eu só pude estagiar no final, porque eu tinha que priorizar o trabalho, que é o que pagava a faculdade. E aí um dia, uma amiga, educadora física, que ainda hoje trabalha com a gente, a Patrícia Moraes, ela me disse, Alex, eu estou fazendo estágio na Coliseu, na época, que o Renato era sócio, e eles estão precisando de um menino. E eu, fui lá. Encontrei o Renato nos corredores da Fevale, ainda do Campus 1 na época, e ele me disse, bom, Alex, eu te dou espaço, claro, mas lembra de uma coisa. Como ele já sabia o que eu trabalhava, tu nunca vai conseguir ganhar o que tu ganha na GM com a educação física, é outro mundo, te prepara e tal. Eu disse, não tem problema, eu vou igual, tenho que fazer. E aí fui com ele para lá, comecei meu estágio lá nas segundas, quartas e sextas, das 18 às 21 horas, esse era meu estágio. E tô com ele até hoje aí, 26 anos já. Já deu para ganhar mais do que na GM? Hein? Já deu, graças a Deus. Mas o que acontece? É outro mundo realmente, ele não... Na verdade, a maioria dos profissionais não vai chegar nesse patamar, né? É difícil. Visto, né? Eu acho que o que acontece hoje é uma ilusão, né, com relação a qualquer profissão, mas especificamente na nossa. A educação física, ela sofreu diversas mutações nesses últimos anos e o personal trainer, ele acabou sendo o desejo, a ambição de qualquer acadêmico de educação física. Mas, ao mesmo tempo que é uma ambição e realmente é a maneira onde tu consegue ser melhor remunerado, tu tem que te preparar para isso. Eu vejo hoje, como eu recebo muito estagiário, muito professor recém-formado, já com aquela ideia de que eu vou trabalhar pouco dando aula, ou vou ter muito prazer dando aula, e ganhando muito. E não é assim. Isso não é assim. Eu tenho exemplos dentro da academia de profissionais excepcionais que ganham, sim, muito dinheiro, mas eles estão num nível de preparação e de envolvimento e de entrega ao seu cliente muito acima do que as pessoas possam imaginar, né? Então, hoje, um educador físico que vai ter um salário bom para muito bom, ele tem uma jornada de trabalho acima de 10 horas. Fácil, né? E o que acontece também com essa nova geração que está entrando no mercado? De que, eu não quero trabalhar tanto. Eu quero ter tempo para o meu lazer, eu quero ter tempo para minha... Quando tu fala de 10 horas, para deixar bem claro, 10 horas dia. 10 horas dia. Não é 10 horas, não, 44 horas semanais, não. assim. É, 50 horas semanais, para mais, só com personal. E tem público para isso, academias... Sem falar que não raro você trabalha sábado e domingo também, porque sim, é um momento, às vezes, de maior disponibilidade Sim. Eu consegui, do praticante. Há uns 8 anos para cá, eu consegui, na minha agenda pessoal, não mais trabalhar aos sábados. Mas era comum eu dar aula às 7 da manhã de um sábado e terminar ao meio-dia, né? Então eu mudei, porque junto com isso mudou a academia cresceu, aumentaram o número de profissionais e a minha função enquanto gestão de pessoas ocupa esse espaço. Perfeito. E aí, mas hoje eu vejo que o mercado ele é bom para quem é bom. Mas também, até tu formar uma clientela, uma carteira de clientes, o cliente te pedir, dizer quero fazer com aquele ali, é uma construção, qualquer segmento qualquer segmento, né? Eu tenho o prazer hoje de ter como cliente pessoas que realmente querem estar comigo. Eu tenho clientes que vêm de Voti, tenho tipo, só faço se for com Alex. E começou a esposa,
um tempo depois, eu queria que meu marido fizesse aula contigo, tu atende ele, eu não queria que outra pessoa atendesse. Porque a minha especialização e o meu foco de atendimento aos clientes é justamente nessa busca da qualidade de vida, do bem-estar, da performance. Mas entende-se performance o quê? Fazer a pessoa ser melhor a cada dia. Não que ela vai competir, que ela vai ganhar um prêmio, como é hoje meio que estabelecido, tu tem que ser o melhor de todos. Não, eu entendo que tem que ser o melhor contigo mesmo, a cada dia. E isso vem consolidando a cada... O parâmetro é tu mesmo. Tu mesmo. Não é o outro. Não é o outro, é a cada dia melhor. Ô Alex, como é que vocês posicionam a Inove? Porque ela chega no momento... claro, tinha muito menos academias naquele momento, mas também ela chega com uma concepção muito diferente para Novo Hamburgo. Um posicionamento que logo é compreendido pelas pessoas. O que aconteceu, Rodrigo? Naquela época, em 2005, isso aconteceu. Nós saímos da Coliseu, que era a referência na cidade com relação a, eu acho que atendimento, se a gente pode dizer assim, ou conhecimento técnico, os professores extremamente qualificados, mas com uma gestão ainda baseada nos anos 80. E quando eu venho da GM, e o Renato me dá a oportunidade, na época de ser gestor técnico na Coliseu, de tentar aplicar links ou insights ou pontos de uma gestão mais moderna. Do controle de cliente, da entrada e saída, faturamento, esse tipo de coisa. E a gente vai crescendo e a gente entende o seguinte, mas o mercado de Novo Hamburgo, ele tem capacidade e merece mais. E não que a gente queria ser melhor do que os outros, mas a gente queria aplicar ou apresentar um serviço diferente. No que esse serviço se baseava na época? Bons equipamentos, e a gente entendia que a cidade poderia ter diversas academias com bons equipamentos, é só ter dinheiro para comprar, como acontece hoje em outros players na cidade, mas uma coisa que nos diferenciaria totalmente dos outros players é gente. Enquanto as academias, elas mandavam professores formados embora porque era alto o salário, nós selecionávamos essas pessoas com a busca de fazer com que aquela qualidade técnica ficasse dentro de casa, né? Então, nós somos exemplos de ser a primeira academia a ter desfibrilador, onde só existia nos aeroportos, e com todos os funcionários, inclusive faxineira, treinado para usar. Nós fomos a primeira academia a trazer professores para darem cursos para os nossos professores. É normal, cada professor, eu faço curso em Porto Alegre, São Paulo, Santa Catarina, mas de forma espontânea. E a Inove não, traz todo mundo para dentro e cria um padrão de conhecimento. A primeira academia a trazer sala de professores, né, porque eu tenho uma experiência de escola, né, a minha formação é licenciatura plena, também trabalhei no Colégio Santa Catarina e sempre acreditei que a sala de professores era rica em conhecimento, onde tu podia trocar ideias com colegas e tal. Então, hoje outras academias também desenvolveram isso. E com aquela ideia de que eu preciso entregar um serviço aonde eu possa ter a certeza de que o meu pai seria bem atendido ali. Sabe, aquela ideia, eu perguntava para o pessoal assim, isso que nós estamos entregando, se o meu pai tivesse sendo atendido aqui, eu estaria tranquilo? Se tivesse dúvida, nós estávamos no caminho errado. E aí parava tudo, organizava e fazia. E hoje a gente está de novo nesse processo, né? O que nós estamos entregando é seguro, é de qualidade, onde o meu bem mais precioso, seja o meu filho, a minha mãe, o meu pai, eu traria eles para cá. E o que nos surpreende de forma positiva é que não só o professor responde que sim, mas o cliente, o aluno, ele traz. É uma academia familiar, né? Eu tenho um grupo de adolescentes neste horário da tarde, onde os pais são alunos há anos e o filho lá diz, eu quero fazer musculação, só se for na Inove. E aí eles criaram um grupo
E é muito legal, assim, porque eles entram, é igual, assim, movimentam aquela tarde e saem todos juntos, sabe? Mas são todos filhos ou de ex-alunos ou de alunos da academia. Quero falar sobre volta da pandemia, um momento trágico para todos nós e muito difícil para os negócios, né? Tua vida já voltou ao normal pós-pandemia? E a mentoria de vida saudável, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Alex Vargas. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o CEO da Inove Academia e também diretor de marketing da nossa CDL Novo Hamburgo, Alex Vargas, no oferecimento do Sicredi. Sempre Sicredi, né, Alex? Sempre. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos. E junto com a gente, Locfer, fechaduras e acessórios. Eu te provocava antes, nós íamos para o intervalo, acerca da pandemia, né? Esse momento dramático da nossa história e que deixou legados para todos os negócios, né? Sim. Invariavelmente um legado de destruição também para a nossa vida financeira, né? Como está a Inove passado aquele momento dramático que vocês viveram? A pandemia quando ela volta à memória, ela machuca. Eu lembro assim com detalhes no momento onde nós convocamos todos os colaboradores, 32 na época, para dar a notícia de que nós estaríamos fechados e que nós demitiríamos todos. Por quê? Porque a gente não sabia o que ia acontecer depois e todos teriam direito às suas rescisões, a seus direitos trabalhistas e a gente ia garantir isso. Então foi triste, foi choro, lágrimas. Foi imediatamente depois de meio de março? Né? Foi, acho que na metade de março, assim, a gente ainda não tinha muita certeza do que foi, do que ia acontecer. As questões... Mas estava vendo, que a gente olhava na televisão, era um horror. Horror. E aquilo vinha assim numa avalanche desse cara. E aí aquelas restrições na cidade, a prefeitura também não sabia o que fazer. Não fecha, não, agora só pode 5. Então eu disse, então, mas 5, se eu tenho que ter um professor, só posso ter 4. E tentando, e ninguém sabia o que ia fazer. Acho que era uma incerteza para todos. Demitimos todos, fizemos uma ação muito bacana, onde a gente emprestou equipamento para todos os professores e eles atenderam muitos clientes em casa, muitos assim, onde o cliente queria, tô ficando louco, vem aqui em casa, vem de máscara, te fica longe, mas tu me dá orientação. E eles levavam pesos, colchonetes, cordas, enfim. Foi dramático, né? A gente, até hoje, esses dias, a gente estava com um equipamento, a gente olhava assim, cara, esse equipamento nunca estragaria, nunca. Porque as pessoas borrifavam tanto aquele álcool para limpar que ele veio de dentro para fora uma ferrugem. Nossa. E não tem o que fazer.
E de lá para cá a gente vem num processo de reconstrução. Eu posso te dizer que nós ficamos mais de 30 meses pós-pandemia, ou do início da pandemia até 30 meses negativos. O nosso fluxo de caixa era inferior às nossas despesas. Por quê? Porque eu fiz questão de, quando a gente foi autorizado a voltar, reativar todo mundo. Era um compromisso moral que nós tínhamos, eu e o Renato. E um compromisso moral que nós tínhamos com o nosso próprio negócio é de voltar a ser rentável de novo. Ir para o azul, ter a ideia da inovação, de reinvestir no negócio, reinvestir nas pessoas e tudo. E graças a Deus e graças ao trabalho incansável de cada um deles, eles entenderam isso, sabe? De que o mercado mandava a gente embora e a Inove, opa, como é que a Inove conseguiu isso? A gente sempre abriu a só, tá, esse mês foi negativo. Eu botava dinheiro, o Renato botava dinheiro para o negócio fluir. E hoje a gente voltou a ter. O que aconteceu com o pós-pandemia? Existiu uma mudança comportamental. A gente viu claro isso nos horários. Aquele horário das 18 horas, 19 horas, que historicamente lotava a academia, hoje não é mais assim. Em compensação, o meu horário da manhã, 10 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã, a academia, que era assim, poucos alunos, hoje está num fluxo muito bom. Eu trabalho lá na academia com um número máximo de alunos por professor. Então eu tenho um scout desde 2005. Eu gosto muito de planilha, aprendi isso na Sinoscar. Então eu sei, Alex, quantos alunos tinham no dia 5 de maio de 2000? Eu olho lá na tinha tantos nesse horário. E aí eu direciono quantos professores eu preciso ter para cada horário. E funciona muito bem. Então eu nunca tenho mais do que 8 alunos por professor. Isso, considerando a média nacional, é muito acima da média. Ótimas referências no Brasil, que não são academias nichadas, como de personal, por exemplo, eles trabalham com um professor para 15, 14 alunos. E a gente vem acerto e erro, tentando estratégias, deu certo, continua, aprimora essa, não está dando muito certo, deixa um pouquinho de lado, pensa outro, e sempre com a minha equipe de gestores. Eu tenho um gestor técnico na musculação, um gestor técnico nas aulas coletivas, no Pilates e no administrativo comercial. Então, são 4 pessoas, mais eu e o Renato. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma assessoria de marketing também, e resgatei no início deste ano uma assessoria empresarial de uma empresa chamada Ideal, de São Paulo, que já é um conhecido nosso de longa data, que está me ajudando, porque é importante tu saber o que está acontecendo fora. Tu pensa uma coisa por teu nicho, pode dar muito certo, mas podia dar mais certo ainda se soubesse o que está acontecendo nos outros estados, e às vezes o que acontece em São Paulo vai acontecer aqui muito breve, e a gente antecipa isso e acelera esse crescimento. Então hoje eu posso te dizer que mudou, as pessoas estão frequentando e usando os serviços de academia de uma forma diferente, entraram no mercado nichos, né? Tipo, academia só de ciclismo, academia de crossfit, academia de personal, isso. Então, academias mais nichadas, e é normal isso acontecer, isso é cíclico, mas a gente continua bem sólido com o nosso projeto do All Inclusive, onde tu é aluno da academia e tu tem a oportunidade de fazer tudo que ela oferece, com atendimento em todos os horários, tu tem liberdade para usar o teu serviço. Como é que nasce a mentoria de vida saudável? Essa mentoria, ela surgiu muito do meu estudo cristão, né? Então eu tenho nos últimos anos leio a Bíblia com frequência, ela faz parte da minha rotina, não é o meu livro de cabeceira, é meu livro de estudos. Sempre quando eu tenho uma dificuldade, eu procuro lá. E lá existe uma questão muito importante sobre oportunizar às pessoas os dons que tu tem. E eu acredito muito que eu recebi vários dons, alguns eu desenvolvi muito, outros eu ainda tenho que desenvolver. E como eu recebi de graça, eu preciso oportunizar essas pessoas, né? E nessa mentoria de vida saudável, eu identifiquei que nós trabalhamos em cima de 3 pilares: relação social, material e espiritual. E eu comecei a perceber que os alunos me questionavam coisas que não tinham nada a ver com a educação física.
Ah, Alex, lá quando trabalhava na GM, o financeiro era como, não sei o quê, papapá. Ah, como é que criação dos filhos, e não sei isso e aquilo. Ah, o que tu acha? A escola tal, escola não sei o que, tu que já trabalhou em escola particular. Legal. Então, eu disse, cara, é muito mais do que vir aqui para escrever um treino, contar número de repetições. É uma coisa que eu ainda questiono, eu não sei contar. Quando eu estou dando aula, eu não sei contar. Porque se ninguém me contrata para ser um contador de séries, né? Então, o pessoal, como assim? Tu não vai? Não, é uma analogia a uma questão que tu me contrata para um projeto de vida, né? E é muito legal que alguns dos meus clientes hoje, a gente desenvolve e a gente se aproxima tanto em outras áreas de conexão, de que o exercício físico ele entra numa segunda ou terceira importância, né? O exercício ele vem para conectar, mas a gente trabalha muito isso. Então, esse projeto que eu desenvolvo ainda de forma embrionária, por não ter tempo de dedicar a isso exclusivamente, ele visa o quê? Conectar pessoas, auxiliar os alunos em áreas que, por vezes, eles nem sabem que têm necessidade, né? Eu falo de espiritualidade e não de religião, né? Eu aprendi isso nesses últimos anos. Eu venho de uma família católica. Hoje eu não sou mais católico, hoje eu sou evangélico, mas com a ideia de aprender com a palavra. E quando, como tu me perguntou, quando alguém me pergunta, eu falo o que eu estudei. Mas eu acho que aparece muito mais nos meus resultados o que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo, do que eu estar pregando ou forçando alguém a. Né? Então, daí que surgiu esse projeto, né? Foi uma inquietação. E paralelo a isso ainda tem CDL. O associativismo que tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que sempre teve uma participação comunitária, né? Sempre, né? Sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre entregando, muitas vezes nos bastidores. Tu me conhece há mais tempo, tu sabe que eu não gosto muito de aparecer, eu fico, né, que nem lá no CDL. Mas é importante compartilhar isso generosamente com o nosso pessoal também, né? Eu falo com o pessoal do CDL assim, eu estou o diretor, né? Mas quem vai ficar e quem está escrevendo história é quem trabalha lá. Eu estou aqui para auxiliar. E eles brincam, não, diretor, é importante, vem aqui, papapá. Mas a ideia é isso. Quando me convidaram para o CDL, veio de uma outra inquietação, talvez com um cunho até político, daquela ideia. Tem muita gente reclamando do que está acontecendo, né? Mas poucas pessoas saindo da sua cadeira e ajudando. E eu te confesso, quando eu fui convidado, eu já tinha sido convidado numa outra gestão, e eu, não é para mim. E agora o presidente, o Leonardo Lessa, ele disse, Alex, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma pessoa com uma cabeça diferente, pensando, até provocando os mais velhos e tal. E tu vai ver, é tranquilo, é poucos dias que tu vai lá e tal. Tu acreditou? Eu caí no conto da carochinha. Ô, Lessa. E me foi bem, mas é gratificante. É gratificante. Né? Essa é a parte né? Hoje a gente tem o prazer de ter mudado, de estar trabalhando com um cenário diferente, de estar vendo o comércio local de uma forma diferente e estar apresentando a eles algo que possa mudar o conceito e a visão de negócio. Muito bem. Inove Academia. Fazendo história na nossa cidade. Quantos anos agora? 20 anos, dia 1º de setembro. Parabéns. Sucesso crescente a vocês. E um prazer poder compartilhar contigo um pouco da tua trajetória e dessas histórias que são inspiradoras, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando gostam muito cada vez que a gente traz aqui um exemplo de empreendedorismo que orbita entre tantos outros assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Porque somos um só, né? Exatamente. É compartilhar e ver que nós somos pessoas normais e que a gente tem as nossas dificuldades, elas se encontram em várias casas, né? Mas que a gente tem que mudar a história, escrever a história. Amém. No oferecimento Sicredi, Mercator Feiras e Eventos e Faculdade INH, junto com a gente, o apoio de Locfer, Fechaduras e Acessórios, um convite. Hoje com Alex Vargas, CEO da Inove Academia e nosso gerente e diretor comercial da nossa CDL, diretor de marketing da CDL.
Um convite especial para que continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa Rede Comunidade de Televisão.